Nicolás Maduro volta a ser recebido no Brasil depois de 8 anos sem pisar no país. Um presidente que marcou uma relação diplomática conturbada nos últimos tempos, mas que agora ganha o respaldo de um antigo aliado. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 29 de maio de 2023, dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu Nicolás Maduro para uma série de compromissos em Brasília. Foi a primeira visita do governante venezuelano desde janeiro de 2015, quando Dilma Rousseff tomou posse para o seu segundo mandato no Palácio do Planalto. De lá para cá, sob as presidências de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, as relações entre Brasil e Venezuela primeiro se estremeceram, depois foram suspensas, até culminarem na proibição da entrada de Maduro em território brasileiro. O cenário mudou agora com a volta de Lula ao poder em 2023. O encontro entre os presidentes do Brasil e da Venezuela precede uma reunião convocada por Lula com 11 presidentes da América do Sul, no esforço do brasileiro em retomar a agenda de integração no continente, que teve em baixa nos últimos anos. Esse encontro está agendado para terça-feira, 30 de maio. Nessa segunda-feira, o Lula teve uma reunião com Maduro. O encontro foi privado, mas de acordo com documentos e declarações oficiais dos dois lados, tiveram em pautas assuntos como a normalização das relações diplomáticas entre os países, a eleição venezuelana de 2024, questões de comércio bilateral, ações conjuntas na fronteira da Amazônia e uma dívida de US$ 1 bilhão que a Venezuela tem com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que financiou obras de infraestrutura pública no país vizinho. Depois, os presidentes participaram de um almoço no Itamaraty, com as respectivas primeiras-damas. Então, eles assinaram 2 memorandos de cooperação bilateral. Enfim, fizeram um pronunciamento a jornalistas. O Maduro classificou o momento como transcendental. Já o Lula disse que se tratava de um encontro histórico e afirmou que ele representava uma retomada plena das relações entre o Brasil e a Venezuela. Muitas discussões com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. Você ouve aí o Lula na entrevista concedida a jornalistas ao lado do Maduro. Nesse trecho, ele se refere ao fato de líderes de outros países não reconhecerem a legitimidade do venezuelano na presidência. O impostor a quem ele se refere é Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional em 2019, que se proclamou presidente do país naquele ano. Um pleito que foi reconhecido por mais de 50 países àquela altura. Entre eles, o Brasil, então sob o governo de Jair Bolsonaro. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, né? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Aí você ouve o Lula elaborando um pouco mais sobre esse assunto. Ele chama de narrativa as acusações de autoritarismo que recaem sobre Maduro. Afirma também que as sanções contra a Venezuela se devem ao fato de outros países não concordarem com ele, o Maduro, e não por causa da série de acontecimentos que tornaram a democracia eleitoral venezuelana disfuncional nos últimos anos.
entender por que a legitimidade do Maduro é questionada no cenário internacional, é preciso retroceder até 2015. Naquele ano, foi eleita pela primeira vez uma Assembleia Nacional com maioria oposicionista na Venezuela, desde que o grupo político do qual o presidente faz parte assumiu o poder no fim dos anos 90. A Venezuela tem um sistema unicameral e a Assembleia Nacional é o parlamento do país. Maduro é o sucessor de Hugo Chávez, um militar carismático defensor do que chamava de um socialismo do século XXI, com uma agenda econômica estatizante. Ele governou o país por 4 mandatos, de 1998 a 2013, ano da sua morte. A Assembleia Nacional que assumiu em 2015 tinha uma cara diferente do chavismo. Era um parlamento mais conservador, crítico da série de reformas políticas conduzidas por Chávez. O antigo presidente governava por meio de referendos populares e decretos, tirando o protagonismo do legislativo. Também promoveu uma série de mudanças na composição dos tribunais superiores venezuelanos, que, na prática, trouxeram as mais altas instâncias do judiciário para dentro do chavismo. Era um líder popular com sustentação das Forças Armadas. O Maduro, que era seu vice, não tinha a mesma envergadura e, ao contrário do seu antecessor, se viu diante de um parlamento de oposição. Em 2016, a Assembleia Nacional chamou um referendo para que a população votasse a revogação do mandato de Maduro. O presidente suspendeu a medida e então foi alvo de um pedido de impeachment. A Justiça Eleitoral rejeitou o processo e foi além, dissolvendo a Assembleia Nacional. Sem a oposição do Legislativo, Maduro ganhou mais poderes para governar. Ele convocou uma Assembleia Constituinte em 2017. A oposição se recusou a participar das eleições, dizendo que o pleito não tinha valor nenhum e que seus principais líderes estavam presos. Mesmo declarada fechada, a Assembleia Nacional seguiu funcionando. O país teve então, por mais de 2 anos, 2 parlamentos paralelos, que não se reconheciam e não conversavam entre si. Um, a Assembleia Nacional, de maioria opositora. Outro, a Assembleia Constituinte, de maioria governista. O Juan Guaidó era um dos deputados eleitos em 2015 para a Assembleia Nacional. Em 2019, ele foi escolhido por seus pares para presidir a casa. Durante a vigência do primeiro mandato de Guaidó à frente da Assembleia Nacional, ocorreu a segunda posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, depois de ter sido reeleito em 2018. A oposição alegou que essa reeleição foi fraudada e, por isso, não reconheceu a legitimidade do mandato de Maduro. Com base numa interpretação da Constituição, a oposição venezuelana afirmava que caberia a Guaidó, como presidente da Assembleia Nacional, assumir o cargo de presidente interino do país e convocar novas eleições. Guaidó assumiu essa posição de presidente interino da Venezuela sob o apoio não apenas dos seus pares no legislativo, como também de um grupo de dezenas de países. O plano do líder opositor era aumentar a pressão sobre Maduro ao longo do tempo, a ponto dele deixar o poder voluntariamente ou ser deposto por um golpe militar. Uma vez que isso ocorresse, seriam convocadas novas eleições no país. Mas nada saiu como planejado. Maduro mostrou enorme resiliência no poder, a custo tanto de apoio popular quanto de uma posição violenta de repressão. Enquanto isso, Guaidó foi desidratando como presidente autoproclamado, depois de uma coleção de fracassos e do desgaste prolongado do assunto na agenda internacional. Em 2020, Guaidó perdeu a reeleição à presidência da Assembleia Nacional, em meio a muita confusão. Ele diz que ele e seus correligionários foram impedidos de votar. O governo afirma que é jogo de cena. Então, como resultado, os deputados que denunciaram o pleito criaram um terceiro parlamento, uma assembleia paralela chamada de Assembleia Nacional 2015, numa referência àquele pleito de lá atrás. O Guaidó se arvorava ainda na condição de presidente interino do país porque comandava essa nova assembleia. Eram, portanto, 3 parlamentos: a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional, que voltou a ser reconhecida pela Justiça, e essa Assembleia Paralela, Assembleia Nacional 2015, sob comando do Guaidó. Em dezembro de 2022, os membros da Assembleia Nacional 2015 deixaram de reconhecer o ex-deputado como presidente interino da Venezuela. Ao longo desse período de crise política, a Venezuela também lidou com uma tragédia na sua economia, muito baseada no petróleo.
A hiperinflação do país chegou aos 10 milhões por cento ao ano e o fornecimento de serviços básicos foi duramente afetado. Boa parte da população foi jogada na miséria e houve um intenso fluxo migratório para outros países da região. O país foi alvo também de uma série de sanções comerciais, a maior parte delas vindas dos Estados Unidos, sob a alegação de que o governo Maduro violou direitos humanos e a democracia no país. Em 2021, o Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação formal por crimes contra a humanidade por parte do presidente venezuelano, com base em um relatório da ONU que apontava execuções extrajudiciais, desaparições forçadas, detenções arbitrárias e torturas e maus-tratos na repressão à oposição. O Maduro recebeu o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional e disse que iria colaborar com as investigações. O Brasil também acompanhou esse movimento internacional. Em 2016, já sob a presidência de Michel Temer, que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, o país apoiou a suspensão da Venezuela do Mercosul, com a justificativa de ruptura da ordem democrática. Isso fez com que o Maduro expulsasse o embaixador brasileiro de Caracas, a capital do país. As relações ficaram estremecidas, mas ainda iriam piorar. Em 2019, Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil. Com uma retórica anticomunista, ele reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela, assinou um decreto impedindo Maduro de entrar no Brasil e retirou todos os diplomatas brasileiros do país vizinho. A situação muda agora com a volta de Lula ao poder. O presidente é um aliado histórico do chavismo. Os governos do PT sob Lula e Dilma e da Venezuela sob Chávez e Maduro compartilham os mesmos interesses geopolíticos de tornar a América Latina mais forte na arena internacional. A Venezuela também foi alvo de investimentos de empresas brasileiras de infraestrutura nos governos petistas. Empresas que depois foram investigadas e julgadas por corrupção no âmbito da Operação Lava Jato. A reaproximação com Maduro faz parte do plano do Lula de fortalecer a integração regional sul-americana, uma agenda dos governos de esquerda do continente nos anos 2000 que foi deixada de lado pela onda de presidentes de direita que o sucederam. Um exemplo nesse sentido é a volta do Brasil à Unasul, entidade que marca uma das primeiras medidas no plano da política externa. No campo geopolítico, o Lula sinaliza que quer se colocar como um moderador das negociações entre o governo e a oposição da Venezuela. Em 2021, houve as primeiras eleições regionais no país, com a participação de adversários de Maduro, que não boicotaram o pleito. Em 2024, ocorrerão as eleições nacionais, assunto que foi pauta entre Lula e Maduro. A oposição venezuelana argumenta que falta muito para o país viver um processo eleitoral limpo e transparente. As falas de Lula nesta segunda-feira, ao receber o Maduro, mostram que contestar o estado da democracia no país vizinho não faz parte do horizonte do presidente brasileiro. Um presidente eleito no Brasil justamente numa disputa marcada por apelos contra o risco da autocratização do país. Dia 31 de maio está aí, quarta-feira, e é o prazo final para declarar o seu imposto de renda. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o assunto e vai falar mais sobre isso para a gente. Marcelo, como funciona o imposto de renda que a gente está declarando agora? Então, essa declaração que a gente está fazendo agora diz respeito aos rendimentos de 2022. Então, tudo aquilo que a gente está colocando ali no programa do imposto de renda em 2023 é dinheiro que entrou em 2022, no ano passado. É importante lembrar que quem ganhou ali até mais ou menos R$ 28.500 no ano passado não precisa declarar. Mas para quem declara, você tem um sistema por faixas. Então, conforme sua renda vai aumentando, sua contribuição também vai aumentando. Então, por exemplo, cada real que uma pessoa ganha até mais ou menos R$ 1.900 é isento. Depois disso, cada real que ela ganha entre R$ 1.900 e mais ou menos R$ 2.800 tem uma taxa de 7,5%. E por aí vai, até chegar na faixa mais alta de 27,5% para cada real que a pessoa ganha acima de mais ou menos R$ 4.600. Só que essas são as regras que valem para essa declaração de agora. No ano que vem vai ser um pouco diferente, porque o governo Lula propôs algumas mudanças que já estão valendo desde 1º de maio. E o que vai mudar com essa proposta do Lula? Bom, o governo Lula publicou uma medida provisória no final de abril, com mudanças no imposto de renda valendo a partir de 1º de maio de 2023. Quer dizer, essas alterações só vão aparecer na declaração do ano que vem.
E o texto ainda pode mudar porque ainda está lá no Congresso, mas por enquanto a gente pode dizer que a principal mudança foi que a faixa de isenção subiu. Tem um cálculo meio complicado ali no meio, mas o que você precisa saber é que todo mundo vai pagar um pouco menos, né, porque a faixa isenta aumentou, e além disso, quem recebe até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 por mês, agora não precisa pagar mais nada de imposto de renda. O governo também fez mudanças para quem tem recursos no exterior. Então, para resumir, vão endurecer as regras para os rendimentos lá fora, seja quem tem dinheiro aplicado em banco ou quem tem participação em empresa offshore, por exemplo. Só que, reforçando, essas mudanças só vão aparecer na declaração do imposto de renda de 2024, que vai tratar dos rendimentos de 2023. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora com desconto no link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim, você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe as nossas newsletters exclusivas. A França proibiu viagens de avião em trajetos que podem ser feitos em menos de 2 horas e meia de trem. O Marcelo Montanini escreveu sobre essa medida para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de temas-chave, entre eles a gestão pública e o clima. A medida é parte da Lei do Clima da França, aprovada em 2021, e é uma tentativa de reduzir as emissões de carbono. A proposta só entrou em vigor em 23 de maio, porque o setor aéreo francês acionou a Comissão Europeia na época da aprovação para tentar barrar a medida, mas o órgão europeu avalizou a proposta em abril deste ano. A medida, na prática, acaba com viagens de avião entre cidades importantes como Paris e Nantes ou Lyon e Bordeaux. Isso porque o trajeto de trem entre elas não excede 2 horas e meia de viagem. A Direção-Geral de Aviação Civil Francesa, entidade semelhante à ANAC no Brasil, estimou que a medida impede que cerca de 55 mil toneladas de gases de efeito estufa sejam emitidos por ano. Isso corresponde a 0,01% dos 408 milhões de toneladas que a França produziu em 2022. Eu conversei com os cientistas Carlos Nobre e Paulo Artacho, da Universidade de São Paulo, e com Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará, que avaliaram a medida como importante, sobretudo por apresentar um caminho a seguir. Outros países europeus, como Espanha e Alemanha, estudam replicar as medidas. Em 2020, a Áustria adotou uma política semelhante no bojo de um resgate econômico da Austrian Airlines por causa da pandemia da Covid-19. O governo austríaco impôs à companhia a eliminação de voos domésticos em trechos que os trens pudessem fazer em menos de 3 horas. Desta forma, a rota aérea entre Viena e Salzburgo, por exemplo, foi cancelada desde então. O texto do Marcelo Montanini você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Da recepção de Lula a Maduro, passando pelo prazo para declarar o imposto de renda e terminando com a decisão da França de proibir voos de curta distância, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, locução de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec e Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!